Deixa eu perguntar, quando foi a última vez que você se coçou para falar alguma coisa para alguém? Eu não estou falando de fofoca não, tá? Eu estou falando daquela vontade quase incontrolável mesmo de você compartilhar alguma coisa que te tocou, que te deu vontade. Puxa, eu preciso falar disso para outra pessoa. Talvez tenha sido uma notícia maravilhosa que aconteceu com você e você não via a hora de falar. Uma bênção inesperada, uma conquista que foi suada, ou simplesmente um momento de alegria que você não queria viver sozinho. Um mês atrás, nosso filho, 2 meses atrás quase, 1 mês e meio, ele queria voltar, ele trocou de escola no começo do ano, mas se arrependeu, queria trocar muito de escola para voltar para a escola antiga, só que a gente ligou na escola, a escola falou, não tem jeito de voltar. A gente ficou falando por algumas semanas, eles fecharam completamente a porta, ele ficou super triste. Mas aí do nada, algumas semanas depois, a escola me liga, a gente liga lá de volta, tinha surgido uma vaga e eles estavam convidando o João para voltar para a escola. Eu e a Ana, a gente não se aguentava de ver a hora em que ele ia chegar da escola em que ele estava para contar a boa notícia para ele. Puxa, a escola ligou, você vai poder voltar. E quando a gente contou, foi aquela alegria, porque dá alegria, quando você se sente alegre, você quer compartilhar isso com as outras pessoas, né? A gente, talvez tenha sido, ou talvez seja algo completamente aleatório que a gente queira compartilhar com os outros. Eu estava viajando no ano passado, numa cidade, estava morrendo de fome, comprei um sanduíche de metro, estava comendo meu sanduíche, de repente, uma gaivota desce e pega metade do meu sanduíche. Falei, gente, que gaivota atrevida! Eu fiquei estupefato de medo, porque eu falei, mas 2 centímetros levava meu dedo também. Ela foi certeira, pegou o sanduíche, já tinha até avisado que as gaivotas faziam isso. Mas eu, completamente esquecido, né, na minha fome. E estava lá, grato, né, por meu dedo não ter sido levado, assustado, porque eu pensei foi por pouco que não levou, e com fome, porque, né, mal tinha comido sanduíche. Mas eu queria tanto que alguém tivesse comigo, porque eu achei aquilo tão aleatório. Um bichão desce do nada, pega meu sanduíche, e assim que eu encontrei a Ana, eu falei, Ana, você não acredita no que aconteceu, levaram meu sanduíche. Todos nós sentimos, né, essa coceira, essa vontade de compartilhar algo com outras pessoas sobre nossas experiências. Por um fato bem simples, que é humano, que é comum a todos nós. As emoções, elas são mais bem processadas quando elas são compartilhadas com outras pessoas. Quando a gente compartilha aquilo que a gente está sentindo, a gente experimenta melhor. A experiência individual parece que fica deixando a desejar se a gente não encontra no olhar de outra pessoa um eco daquilo que a gente está sentindo. O famoso escritor C.S. Lewis, ele colocou esse princípio dessa forma. A amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para outra, o quê? Você também? Eu achei que eu fosse o único. Mas agora você descobriu que outra pessoa também está vendo aquela coisa. A alegria, a dor, o medo, a dúvida, tudo parece mais leve, tudo parece mais pleno quando alguém caminha com a gente. Isso nos leva a um outro princípio que o C.S. Lewis também destacou, descreveu com muita sabedoria. O amor romântico, ele é como um homem e uma mulher colocados uma face diante da outra. Esse amor romântico é o eros, né? Que é a origem da palavra erótica e tudo mais. Eles estão olhando um para o outro, eles são objeto de contemplação um do outro. Isso descreve o amor romântico. É a troca de olhares, é aquela tensão, é o desejo até de união exclusiva. Só que na amizade, que é o filéu, né, Filadélfia, filo é isso, é amizade. O foco não é o outro, o foco é outra coisa que não é um ou outro, para o qual os dois estão olhando. E aquilo dá algo que une duas pessoas diferentes. É um interesse comum que os dois têm. É uma missão, um trabalho que precisa ser feito. É uma verdade, é uma causa. Você imagina 2 amigos sentados num quarto, por exemplo, ouvindo uma música, comentando sobre a vida, ou sobre um filme, ou sobre a fé, sobre as perguntas difíceis da vida. Eles não precisam ficar olhando um para o outro para conversar, não é verdade?
eles estão contemplando algo que está fora dos dois. Eles não precisam ficar ali trocando carinhos ou carícias para comunicar para o outro de que eu estou prestando atenção a você. É como se eles estivessem dizendo, sem palavras, olha, tem algo fora de nós dois que vale a pena a gente gastar tempo pensando a respeito. E eu quero aproveitar esse algo com você. Talvez seja por isso que amizades verdadeiras, elas não precisam de um estado contínuo de proximidade para sobreviverem. Você pode ser amigo de pessoas que você não vê há anos até. É óbvio que dá saudade, que você gostaria de se atualizar, mas a amizade pode permanecer enquanto esse vínculo em comum permanecer. E não importa quem você seja. Hoje a gente tem aqui uma quantidade de pessoas em fases de vida diferente. Eu sei algo a seu respeito, independentemente de onde você está e de quem você é. O que eu sei é que você, como eu, precisa de amizades verdadeiras. Você precisa. Isso não é algo opcional na sua vida. Deus nos criou assim. Deus nos criou inacabados. Deus nos criou necessitados. Deus nos criou para a gente se relacionar. A vida cristã não é uma trilha solitária, mas é um caminho trilhado de braços dados com outras pessoas. E aqui vai um detalhe crucial para nós. A amizade, ela pode existir entre quaisquer duas pessoas que olham para a mesma direção, que olha para o objeto. Pode existir entre homens e mulheres, pode existir entre jovens e pessoas mais maduras, pode existir entre pessoas muito parecidas, pessoas muito diferentes. Pode existir entre pessoas que são introvertidas e extrovertidas, pessoas práticas ou pessoas mais sensíveis. O que faz a amizade florescer não são principalmente as nossas características. São o compromisso mútuo de duas pessoas ou de mais pessoas de caminhar juntos com esse interesse em comum, com algo que é eterno, com algo que transcende a nós. E esse é um dos nossos objetivos aqui, com essa série de aulas que a gente está começando hoje. Como qualquer igreja que tenha amadurecido, a gente tem pessoas muito diferentes aqui. A gente tem pessoas em fases diferentes da vida, de diferentes gerações, de diferentes classes socioeconômicas, de diferentes personalidades. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que a igreja tem perseverado, de que Deus está trabalhando, de que Deus está chegando a vários tipos de pessoas em nossa sociedade. E já que nós todos somos discípulos de Jesus, apesar de a gente ter muitas diferenças humanamente falando, existe algo que nos une e que é comum a nós, mais do que existem diferenças entre nós. E ainda assim, a gente muitas vezes se esconde em bolhas, né? Porque é mais fácil as panelinhas e as bolhas. Panelinhas de gente que pensa como a gente, porque é mais fácil, aquela pessoa entende pelo que você está passando, porque ela é igual a você, porque ela está na mesma fase de vida que você. Então é mais fácil, exige menos esforço. Você sai de pessoas parecidas com você e vai se relacionar com alguém mais diferente, custa mais. Você tem que explicar mais coisa. Não ri das mesmas piadas, não entende as referências que você faz aos programas de TV que você assistia. Nem existia esse programa de TV na época da pessoa. Mas deixa eu te dizer algo. Embora isso possa ser confortável no curto prazo, panelinhas empobrecem nossa alma. Deus não nos fez para vivermos num círculo restrito de pessoas. Existe uma riqueza única em se relacionar com pessoas que são diferentes de nós. É como quem vê o mundo por um ângulo diferente. Quando você se relaciona com alguém de uma etnia diferente, de uma classe socioeconômica diferente, que nasceu em um estado diferente, ou tem uma subcultura diferente, você aprende coisas que você nunca imaginou que existiam na vida. Você vê que aquilo que era normal para você, na verdade não é normal para um grande número de outras pessoas. E aí você começa a entender muito mais da vida. E você começa a aprender sobre você também. Se a gente só anda com quem fala igual a nós, com quem pensa igual a nós, com quem ri das mesmas piadas que nós. É engraçado, às vezes os meus filhos estão gargalhando de piadas, eu fico interessado, poxa, eu estou tendo um dia difícil, eu quero rir também. Aí eu vou ver a piada, falo, cadê a piada? E eles estão lá gargalhando. Falo assim, eu quero entender qual é a razão que faz eles rirem disso.
A gente não cresce se a gente fica limitado a nós mesmos, a gente se acomoda. Deus colocou diversidade no corpo de Cristo por um motivo, para que a gente se complete, para que a gente se desafie, para que a gente se edifique mutuamente. Você nunca vai amadurecer de verdade, nunca vai amadurecer de verdade, se você só se relacionar com quem é igual a você. A Ana queria falar um pouco aqui. Eu sempre curti muito essa coisa bem diferente da igreja. Eu queria compartilhar quando eu era cristã. Faz quase 32 anos que eu sou cristã. E quando logo que eu entrei na igreja, eu lembro de uma saída que me marcou muito, né? Eu fui para o Parque do Ibirapuera, um irmão me convidou para ir para o Parque do Ibirapuera e a gente ficou brincando, aquelas brincadeiras de criança. Eles organizaram um piquenique, os irmãos levaram lá comidas e uma toalha para fazer um piquenique. E aí a gente ficou brincando aquelas brincadeiras de criança, que foi super divertido. Foi uma delícia estar lá, era uma tarde, um clima ótimo, foi perfeito, assim. E depois a gente ficou conversando. Eu era uma jovem, classe média, que estudava na faculdade de Direito, e o meu ambiente era muito restrito, assim, antes de me tornar cristã, né? Eu praticamente só ficava ali com os outros estudantes, ou eu ia para Brasília, ficava lá com a minha família, todo mundo muito parecido, assim. E aí eu me vi no meio de um monte de gente diferente. Eu lembro que um deles era um açougueiro, a outra era uma empregada doméstica, a outra acho que trabalhava com enfermagem. E eu achei aquilo o máximo, assim. Eu conheci tanta coisa e assim foi isso. E eu estou falando dessa saída porque eu lembro dela. Eu lembro bem dela, porque eu lembro que quando eu voltei, eu lembro estar no ônibus assim, em êxtase, assim, tipo, nossa, eu vou conhecer um monte de gente diferente, eu vou aprender um monte de coisa, e eu também pude ver antes, né, quando eu era cristã, antes de ser cristã, eu achava interessante conhecimento humano, literatura, política, essas coisas que eu julgava interessantes. Ao mesmo tempo, eu achava interessante também quando eu ia para o interior e aprendia muito sobre algumas coisas de agricultura, ou coisas assim que meu pai conhecia muito, porque ele tinha e eu acabava ouvindo mais quando eu ia para o interior, né? Mas quando eu vim para a igreja, eu me vi no meio de muito conhecimento que eu jamais teria nos livros e no ambiente que eu vivia. E isso tem marcado muito minha vida. Hoje eu faço coisas eu cozinho coisas que eu aprendi com as irmãs. Eu faço coisas na minha casa que eu aprendi com outras irmãs e irmãos, né? Eu me interessei por coisas e me interessei por áreas e aprendi muitas coisas em muitas áreas diferentes de conhecimento e coisas práticas da vida por causa dos cristãos. Né? Não, isso sem falar no quanto eu fui ajudada espiritualmente, né? E no quanto de conhecimento bíblico, no quanto de conhecimento de vida, né? Eu pude aprender por causa dos irmãos e irmãs, das amizades que eu fiz na igreja. Então, eu quero muito encorajar vocês a apreciar isso, né? Porque isso é um tesouro, é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Obrigado, querida. Pode ficar com você, quando você voltar. Agora, convenhamos aqui, dos diferentes que existem, existe algum mais diferente do que um homem da mulher? A gente está diante do mais diferente dos diferentes. Não é só outro corpo que é diferente do seu, é outro sistema operacional, é outra maneira de pensar, outro jeito de sentir, outro jeito de perceber as coisas, outro jeito de reagir, de conversar, de se conectar, ou às vezes de não conversar. Mas é justamente nessa diferença que existe entre os grandes dois, o homem e a mulher, que mora uma das maiores oportunidades de crescimento nos relacionamentos e de revelação do que Deus é capaz de fazer, de construir entre nós. O plano de Deus sempre foi esse, queridos. Homens e mulheres juntos revelando a imagem dele. Homens e mulheres juntos conhecendo a Deus.
homens e mulheres juntos, se complementando, em comunhão, em vida em comum. Não apenas no casamento, mas em amizades verdadeiras também. Agora, muitos de vocês um dia vão se casar, muitos jovens aqui, e a maioria das pessoas na sociedade se casa. Alguns aqui não vão se casar, talvez porque não querem se casar, talvez porque não sintam segurança para construir a vida no casamento. Alguns acham que vão servir a Deus melhor como solteiros. Existem diversas razões para não se casar. Mas vocês, muitos de vocês, talvez a maioria, vão experimentar isso na vida, esse relacionamento na vida. Agora, independentemente de se casar ou de não se casar, nós todos vamos continuar sendo seres relacionais. O casamento não é o relacionamento que provê comunhão, que provê amizades para nós. Agora, se o plano de Deus for que você se case, digamos, vamos colocar assim, o seu cônjuge vai se tornar a amizade mais profunda que você vai ter na vida, ou pelo menos a mais definidora. Então, pensa bem com quem você vai se casar, porque essa decisão, depois da decisão de servir a Deus, vai ser a decisão que, caso você se case, mais vai definir seu futuro e seu estado espiritual. Mas independentemente da gente se casar ou não, para você chegar a um lugar onde você vai se casar, você vai precisar de amizades com pessoas do mesmo sexo. Se você quer ter um bom casamento, você precisa de amizades. Se você é homem, você precisa de amizades com outros homens para ajudar você a lidar com áreas na sua vida que só outro homem entende de verdade, para você ser um bom marido no seu casamento. O mesmo vale para a esposa. Se você vai se casar, você precisa de amizades com outras mulheres para ajudar você a lapidar áreas da sua vida que só outras mulheres entendem e que podem ajudar você a chegar no seu casamento pronta para casar. E não é só para se casar, não. Para você manter um bom casamento, você precisa de profundas amizades com outras pessoas do mesmo sexo. Porque o casamento vai expor profundezas do seu pecado de formas tenebrosas. E outras pessoas precisam ser próximas a você, fora do seu casamento, para ajudar você a processar tudo isso. Ou seja, independentemente, mesmo que você venha a se casar, você precisa de amizades com pessoas do mesmo sexo. É nessas amizades que você primeiro aprende a ser amigo, para depois você, quem sabe, um dia ser um cônjuge. Ou seja, se você não está investindo em amizades com pessoas do mesmo sexo, você tem um problema. Você tem um problema e esse problema vai estourar em algum momento, independentemente de se você quer casar ou de se você não quer casar. Por isso, antes da gente falar sobre amizades entre homens e mulheres, seria impossível a gente não falar sobre amizades com pessoas do mesmo sexo que nós. Por isso eu quero perguntar para vocês, eu quero tirar alguns minutos para a gente pensar aqui, e a gente vai fazer isso individualmente. Como andam suas amizades hoje? Com homens, com os homens. Mulheres, com as mulheres. Como andam suas amizades? Vamos fazer uma pausinha de 5 minutos. Eu queria colocar algumas perguntas aqui na tela para você refletir. Então pega seu caderno, seu celular, e ninguém vai ler isso, eu não vou pedir para ninguém falar aqui em público as respostas. Isso é entre você e Deus. Mas quem são as pessoas com quem você pode ser 100% você? Quem são os amigos que têm liberdade para te confrontar? Mesmo quando falam uma coisa que vai ser desagradável. Ainda assim, esse amigo tem a liberdade para falar para você. E quando algo muito bom, muito difícil acontece, quem é a primeira pessoa em quem você pensa em contar? Vamos refletir aqui 5 minutos? A gente pode continuar em algum momento depois, mas quando a gente, prosseguindo aqui, quando a gente abre a Bíblia, logo no comecinho lá de Gênesis, a gente encontra uma cena bem intrigante, né? Deus está criando o mundo, e a cada etapa, cada coisa, cada ser que Ele cria, Ele declara, e Deus viu que isso era bom, né? A gente lê isso em vários versículos lá. Luz, boa. Céu e mar,
bons. Terra, planta, estrelas, animais, tudo bom. Mas aí de repente, em Gênesis 2, antes mesmo de existir pecado no mundo, Deus diz algo diferente. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E lembre que Adão vivia num paraíso perfeito. Ele tinha trabalho significativo, diferente do trabalho que a gente tem muitas vezes. Ele tinha acesso a toda a criação, com exceção de uma árvore, uma árvore que ele não podia tocar. Ele tinha um relacionamento direto com Deus. E mesmo assim, Deus olhou para aquela situação paradisíaca e ele falou: isso não é suficiente. Falta alguma coisa aqui na vida de Adão. E a solução de Deus não foi criar outro Adão para ser companhia para Adão, algo idêntico. Foi criar o outro. O mesmo, mas o mesmo diferente, o mesmo complementar. Um ser humano, sim, mas um ser humano diferente. Homem e mulher juntos carregam a imagem de Deus. Olha o que a gente lê. Deus dizendo: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso quer dizer que existem aspectos do caráter de Deus e da beleza de Deus que você só vai conhecer plenamente se você conviver e conhecer tanto homens quanto mulheres. Independentemente de você ser homem ou mulher, você precisa de amizades com homens e você precisa de relacionamentos com mulheres. Eu não estou falando de romance aqui. Hoje, praticamente, eu não vou falar nada de romance. Eu estou falando da base, sem a qual o romance não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir subsistir. Existe algo mais básico, essencial, sim. O romance não é essencial, mas as amizades são essenciais para todos nós. Eu estou falando de amizades genuínas. Eu estou falando daquelas amizades que enriquecem sua visão de mundo, que desafiam seu caráter, que ampliam seu conhecimento do próprio Deus. Amizade com o sexo oposto não é um extra opcional para nós. Não, eu decidi que eu não preciso de amizade. Não, isso é uma mentira de Satanás, todos nós precisamos. Amizade com o sexo oposto não é um extra para quem quer namorar e casar. Mesmo que você não queira namorar e casar, você precisa de amizades com pessoas do sexo oposto. É parte do design de Deus, do projeto de Deus para a nossa vida em comunidade. Alguns têm mais necessidade dessas amizades, é verdade. Outros têm menos necessidades. Mas mesmo quando você não sente tanta falta assim, ainda assim você precisa delas. E existem outras pessoas perto de você que sentem muita falta dessas amizades e que você pode ser o instrumento que Deus quer usar para suprir uma necessidade do irmão ou da irmã que está aqui ao seu lado. O amor cristão não gira ao nosso redor, a gente sabe disso, não? Gira ao redor da necessidade dos outros. O problema, ao pensar sobre isso, é que nossa cultura enxerga quase toda a interação entre homem e mulher com uma lente sexualizada. É como se botasse uns óculos, eu visse um homem ou mulher, opa, tem um romance, tem algo que vai rolar ali. Se dois homens saem para jogar bola e para conversar, é amizade, claro. Se duas mulheres decidem ir passear no shopping e conversar, é amizade, claro. Mas se um homem ou uma mulher resolvem conversar com mais frequência, ou resolvem abrir uma parte mais delicada do coração, ou resolvem servir em algum ministério juntos, pronto, já tem gente respirando ou vendo romance no ar. Levantando a sobrancelha. Ih, o que está acontecendo? Será que vai rolar? É como se fosse impossível existir proximidade entre um homem e uma mulher sem que haja algum tipo de tensão romântica ou sexual envolvida. E o que isso gera? A gente vive nessa cultura. E aí a gente se torna cristãos. E a gente vem para dentro da igreja. A gente deixa toda a nossa cultura secular lá fora? Ou a gente traz uma parte disso aqui para dentro? Eu sei que a gente está lutando para ser diferentes. Mas a gente traz uma boa parte de quem a gente era lá fora para cá, para dentro. E a gente começa a pensar aqui dentro como as pessoas pensam lá fora. E aí, o que isso gera? Isso gera um clima de suspeita. Isso gera um clima de desconforto que leva a gente a colocar cercas ao nosso redor onde Deus não queria que existissem
cercas ao nosso redor. A gente começa a evitar aquele irmão, que a gente pensa, e se ele estiver gostando de mim? Será que ele veio conversar comigo porque tem algum interesse romântico? A gente se recusa a servir junto com a irmã, porque, e se ela achar que eu estou interessado? E se pintar algum clima? A gente começa a fugir de amizades que de outra forma seriam saudáveis, com medo do que os outros vão pensar. Ou do que nós mesmos podemos sentir com a proximidade. Só que essas barreiras que a gente vai colocando ao nosso redor, elas não são expressão de santidade. Elas não querem dizer que nós estamos sendo espirituais ou iguais a Jesus. Elas são expressão de insegurança. Elas são expressão de medo. Elas são expressão de uma visão deformada da nossa sexualidade e da nossa necessidade de amizade com as pessoas. E o resultado disso é que a gente perde oportunidades preciosas de crescer espiritualmente, de aprender, de apoiar uns aos outros, de revelar o caráter de Deus de maneira mais completa para as pessoas ao nosso redor. O que era para ser uma bênção acaba virando um tabu. O que era para gerar maturidade acaba gerando isolamento. E hoje, a partir de hoje, e a ideia por trás desses encontros que a gente quer fazer com alguma frequência, a gente quer começar a mostrar que cultivar amizades saudáveis com o sexo oposto é bíblico, é algo necessário, é algo profundamente enriquecedor. Precisamos aprender como fazer isso? Sem dúvida, e vamos aprender ao longo dos encontros. Precisamos de limites saudáveis? Sim, e vamos aprender quais são esses limites saudáveis. Precisamos de muitas coisas, mas o mais básico é a gente entender que isso não é algo opcional para nós. E isso não tem a ver com o seu desejo ou falta de desejo de casar um dia. Isso tem a ver com você conhecer mais de quem Deus é. E Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Existem aspectos de um homem que uma mulher sozinha não pode revelar sobre Deus e vice-versa. Quando Deus criou o homem, a humanidade, Ele realmente fez algo especial. A imagem de Deus, quando a gente lê esse versículo, ela não foi colocada somente no homem, nem somente na mulher, nem na completude, nem a completude dessa imagem em um, nem em outro. Isso significa que nenhum de nós sozinho carregamos a completude de quem Deus é. Bem, nem talvez o homem e a mulher carreguem isso, porque nós caímos. E depois da queda, só resta a nossa imaginação pensar como que Adão e Eva eram antes da queda. Muito mais gloriosos. E como nós um dia vamos ser, como a Bíblia promete, que vamos nos tornar como Jesus é. Mas homens e mulheres, eles foram criados diferentes, de propósito por Deus. E essa diferença, ela não é um obstáculo, ela é um presente. Existem traços de caráter de Deus que você percebe mais claramente quando você convive com homens. Existem traços do caráter de Deus que você percebe mais claramente quando você convive com mulheres. É como se cada gênero fosse uma parte do diamante que mostra um ângulo, que só juntando os dois você consegue ver o diamante por completo. Se você evita se relacionar com metade da humanidade, você está perdendo uma parte da visão que Deus quer dar para você, sobre quem Deus é. E essas diferenças entre homens e mulheres, elas não são só biológicas. Biologicamente é óbvio que nós somos diferentes. Elas são cerebrais, elas são comportamentais até. E aqui eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, antes que, especialmente para vocês que têm menos de 30 anos, eu vou falar aqui, eu vou entrar em campo minado agora, tá? Eu sei que falar de diferença entre homens e mulheres pode parecer super complicado hoje em dia. E quando a coisa é complicada, a gente evita falar, né? Fala assim, é melhor não entrar lá não, porque uma bomba vai estourar embaixo do meu pé. Mas a gente precisa falar dessas coisas. E eu não estou aqui para colocar ninguém em caixinha, tá? Se qualquer coisa que eu falar aqui fizer você pensar, eu não sou assim, tudo bem. Eu também não sou assim, como algumas das coisas que eu vou ler aqui. Mas é só para a gente entender algumas tendências que a ciência aponta. Não sou eu que estou apontando. Eu vou ler aqui trabalhos científicos, psicológicos de autores. A ideia não é limitar ninguém.
A gente já passou dessa época, né, da vida. Você pode lutar para ser diferente do padrão ou do estereótipo, mas a ideia aqui é a gente entender um pouquinho mais sobre como a maioria das pessoas de fato age, a maioria das pessoas de fato pensa, a maioria das pessoas de fato se comporta. Eu vou citar aqui, por exemplo, 3 estudiosos, uma chamada Anne Moir, David Jessel, são os 2 autores do livro Brain Sex. Esse livro eu procurei, não achei em português. E um outro cientista chamado Simon Baron Cohen, autor do livro Essential Difference, tipo a diferença essencial. São homens, de acordo com esses 3 autores, são 2 livros diferentes, mas homens e mulheres possuem diferenças cerebrais, nosso cérebro, reais, e mensuráveis até, que influenciam profundamente a nossa maneira de pensar e de se relacionar com o mundo. Então, para começo de conversa, algumas dessas diferenças que o autor coloca aqui. Você pode passar? Os homens, o cérebro masculino e o feminino são organizados de forma diferentes. Em média, os homens têm áreas maiores ligadas à ação e ao foco, em objetos, em coisa, enquanto que as mulheres, elas têm conexões cerebrais mais fortes entre os hemisférios do cérebro, o que favorece essa conexão, empatia, você sentir o que outras pessoas e perceber o que outras pessoas estão sentindo, favorece a expressão da linguagem, a percepção emocional. São estereótipos? Talvez, são tendências. É fato, quando você vê uma criança que ainda não teve nem tempo para ser socializada, uma criança de 1 ano, um menino, esse menino geralmente está correndo, está caindo, ele é agitado. Você vê uma menina que também não teve ainda tempo de sofrer grandes influências da sociedade, ela fala mais rápido do que o menino, ela amadurece mais rápido do que o menino. Por isso, em geral, os homens, de acordo com esses cientistas, eles têm maior facilidade para sistematizar as coisas. Ou seja, para entender como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como as máquinas funcionam. Eles têm mais facilidade de desmontar a coisa do que meninas, de analisar, de montar de novo alguma coisa que foi desmontada. Já as mulheres, elas tendem a ter mais facilidade para empatia, para perceber sentimentos, para perceber quando alguém está triste, para oferecer algum consolo, para reagir às emoções dos outros, criar conexão emocional com os outros. De novo, isso não é um estereótipo. Isso é resultado de configurações cerebrais distintas, observadas em diversas pesquisas que já foram feitas e continuam sendo feitas. Outra diferença interessante está na forma de lidar com o estresse. Como que homens e mulheres lidam com o estresse? Quando sob pressão, o cérebro masculino, ele costuma liberar mais adrenalina e se preparar para a ação, ou seja, lutar ou fugir. O cérebro feminino, por outro lado, ativa áreas, quando a pressão vem, quando o estresse vem, ligadas ao cuidado e à conexão social, a criar vínculos entre as pessoas. Porque essa é a ameaça, como a mulher sente a ameaça. Todas as mulheres? Sem dúvida que não, mas a maioria delas. Isso explica porque que homens tendem, quando o estresse vem, quando as dificuldades vêm, o homem tende a se isolar, ele tende a agir compulsivamente em momentos de grande tensão. Enquanto que as mulheres, quando sofrem estresse, buscam apoio, buscam criar laços para protegerem a elas nesses momentos. E não são só diferenças cerebrais, existem diferenças comportamentais entre o homem e a mulher. A Carol Gilligan, uma feminista e uma psicóloga americana, fez uma descoberta marcante, extraordinária em seu livro, Uma Voz Diferente. Esse é um dos clássicos do feminismo. Quem tiver interesse em entender mais profundamente, foi publicado em 1982. Ela estudou como que homens e mulheres reagem, tomam decisões morais diferentes. E o que ela viu foi que, de forma geral, os homens eles tendem a abordar dilemas morais com base em princípios de justiça, ou seja, regras, direitos, o que é correto, de forma abstrata, sem pensar em pessoas, pensando em conceitos. As mulheres, por outro lado, elas muitas vezes decidem as decisões morais delas levam em consideração o cuidado para com as pessoas, a empatia, a responsabilidade nos relacionamentos.
aquilo que vai proteger melhor o vínculo que existe entre as pessoas. Ou seja, quando os homens perguntam o que é certo de se fazer nesse momento, as mulheres muitas vezes, enquanto os homens perguntam isso, as mulheres muitas vezes estão se perguntando quem vai ficar ferida, quem vai ficar ferido com essas decisões que a gente vai tomar, com essas decisões que a gente vai tomar. Não é que um esteja certo e o outro errado, mas os dois são aspectos de Deus que precisam ser levados em consideração. Você consegue imaginar Deus não se importando com o que é justo, abstratamente falando? Já pensou se Deus não tivesse padrões abstratos de justiça e de corretude? O mundo seria um caos, não é verdade? Agora, você consegue imaginar Deus só pensando no que é certo, mas eu não estou nem aí para quem vai ser afetado por isso? É impossível pensar nisso, não? Deus, ele pensa tanto no princípio abstrato, como ele pensa na pessoa. O também psicólogo Jordan Peterson, ele é canadense, ele observa algo interessante num livro recém-publicado dele. Foi publicado no final do ano passado, Nós que Lutamos com Deus. Eu estou lendo esse livro, super interessante. Ele fala de estudos que mostram que, em média, mulheres são mais sensíveis emocionalmente, mais empáticas, enquanto que homens tendem a ser mais sistemáticos e voltados de novo a tarefas, ao que eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer coisa. E por isso os homens frequentemente encontram significado no seu desempenho. É importante eu fazer coisas, eu fazer algo com a minha vida bem. Acham valor na conquista, na superação, em resolver problemas. As mulheres, muitas vezes, por sua vez, encontram significado mais facilmente, de novo, nas relações, no cuidar, no se conectar, no estar presente. Isso explica por que tantas mulheres, muito mais significativamente do que homens, se sentem à vontade para expressar suas emoções. Tem mais facilidade, até mais vocabulário emocional para dizer o que você está sentindo. Pergunta isso para um adolescente de 14 anos, homem, e pergunta isso para uma adolescente mulher de 14 anos, e vê o que você vai ouvir da boca de cada um. Como você está se sentindo? Que emoções estão profundamente no seu coração? Não é que meninos sejam ogros, ou insensíveis, ou não estão nem aí. É mais difícil para o menino acessar esse lugar, que para a mulher as conexões cerebrais tornam mais fácil. Só uma nota de observação aqui, tá? Nem Carol Gilligan, nem Jordan Peterson são cristãos. Eu não estou falando aqui, eu trazendo para você literatura de pessoas que acreditam na Bíblia e estão tentando defender os princípios bíblicos. E aqueles outros três eu não fiz a pesquisa. Mas eu estou falando de pessoas que não se consideram cristãs e que estão trazendo achados de diferenças que existem entre homens e mulheres, no seu cérebro, na sua biologia, no seu comportamento. E a gente poderia aqui falar muito e muito disso. Essas diferenças, elas podem gerar confusão, frequentemente geram confusão, geram ruído na comunicação, mas também são uma fonte de aprendizado. E esse é o meu ponto. O diferente torna mais rico algo que a gente precisa aprender, porque não é como nós. A gente nunca viu, a gente não entende direito. É até assustador às vezes. Mas ali está a oportunidade de aprender algo que você sozinho não poderia aprender. E de novo, eu quero fazer esse esclarecimento, porque amizades com o sexo oposto não precisam ter, como a gente vai ver aqui no próximo slide, não precisam ter interesse romântico. O mundo pode até achar estranho, e frequentemente vai achar estranho, mas para quem é discípulo de Jesus, isso é perfeitamente possível. E é algo necessário para todos nós, independentemente de se você vai se casar ou não, de se essas amizades vão levar a um relacionamento romântico ou não. Essas amizades, de novo, correndo o risco aqui de ser repetitivo, essas amizades ampliam nossa visão, desafiam nosso jeito de pensar, ajudam a gente a amadurecer e a ver a vida de uma forma que a gente não poderia ver sozinho. Pensa na vida de Jesus. Jesus tinha amigos homens, obviamente, mas Jesus tinha amigas mulheres. A gente vê as amizades que Jesus tinha com Marta, com Maria Madalena. Essas relações não tinham nada a ver com romance, apesar de especuladores à parte, mas tinha a ver com amor, tinha a ver com missão, com um foco em comum.
Essas mulheres apoiavam Jesus, ouviam Jesus, até caminhavam junto com ele, o que era um escândalo para o contexto de um rabi e de seus discípulos no primeiro século. Não existia seguidoras mulheres. Jesus inaugurou essa nova vertente de mulheres poderem seguir, de mulheres poderem fazer perguntas, de mulheres irem para a escola rabínica. Foi Jesus quem inaugurou isso daí, até onde eu sei. Pensa no apóstolo Paulo, como outro exemplo, que cita tantas mulheres nas cartas deles, uma como mãe, outras como trabalhadoras, como cooperadoras. É Priscila, é Febe, é Lídia, como parceiras de ministério, como amigas, por que não? A Bíblia, na verdade, nos dá vários exemplos de que homens e mulheres podem ter uma relação de afeto, de respeito, de colaboração, sem que isso envolva namoro, sem que isso envolva casamento. Pensa comigo, como que a gente poderia compreender de verdade as lutas, os sonhos, os anseios, as perspectivas de uma pessoa que tem um gênero diferente do nosso, se a gente não convive de perto com essa pessoa? E se a gente não é como ela ou como ele? Como que a gente poderia amar de forma prática o próximo, seja o próximo quem for, se a gente não se permite conhecer a realidade do próximo? Amizades saudáveis entre homens e mulheres são como pontes que Deus constrói para que a gente entenda melhor a sua criação e o próprio coração de Deus. Agora, um outro ponto, e a gente já está quase concluindo aqui antes de uma dinâmica que a gente vai fazer, é que essas amizades entre homens e mulheres ajudam a gente a lidar com a solidão. E de novo, eu não estou só falando da solidão de quem quer casar. Eu estou falando da solidão que é comum à espécie humana, que eu e você sentimos. Que independentemente de sermos casados ou solteiros, nós sentimos. Já sentimos, sentimos hoje e vamos sentir no futuro. Deus no Éden, como a gente já viu aqui, tudo bom, tudo certo, tudo perfeito, viu que não era bom Adão ficar sozinho. Ou seja, Adão experimentou alguma espécie de solidão lá no paraíso, caminhando com Deus, correndo o risco de novo de ser um herege aqui agora. Deus não era suficiente para Adão, precisava de algo além do que Deus já tinha feito. Isso é, antes de tudo, a amizade. O que faltava para Adão era a amizade. Irmãos, eu sei que alguns de nós têm uma necessidade maior de companhia do que outros. Alguns são mais introvertidos, outros mais extrovertidos. Somos e reagimos de forma diferente, mas todos nós precisamos de amizades. Isso não é algo opcional para nós enquanto cristãos. A gente não constrói amizade só porque nós precisamos dela, por mais que a gente precise. A gente constrói amizades também porque os outros precisam da nossa amizade. Sabe um antídoto incrível para você não se sentir inútil na igreja? Para você não sentir, ninguém pensa em mim? Faz uma amizade. E aí você vai ver como sua vida é preciosa para alguém aqui nessa comunidade. Como você importa, como a sua ausência faz falta para alguém. Às vezes um café que a gente toma, ou um convívio que a gente tenha depois do culto terminar, podem ser usados por Deus para suprir, para dar um alívio para alguém que está sentindo coisas difíceis naquele dia, naquela semana. Lembrar alguém de que essa pessoa é vista, de que ela é amada, de que ela vale. Amizades profundas e saudáveis, elas podem ser um dos presentes mais valiosos que Deus tem para a sua vida. Não fica sonhando necessariamente ou ingenuamente acreditando que é o casamento, o relacionamento romântico que vai suprir a solidão. Não é. Na verdade, deixa eu te falar, depois de aconselhar pessoas como casado há quase 2 décadas, sabe as pessoas mais solitárias na face da terra? São os casados mal casados. Muito mais solitários do que os solteiros. Então, se você quer lidar com sua solidão, o caminho não é o casamento. O caminho é a amizade. Você pode até um dia acabar se casando com alguém. Tomara que essa pessoa seja seu amigo, que essa pessoa seja sua amiga. Porque o que vai ajudar você a lidar com a solidão é a amizade. A amizade é o plano para Deus suprir nossa solidão. Não é o casamento.
A gente pode concluir com um desafio prático aqui. A Ana vai falar antes de eu dar o desafio prático. Não, daqui a pouco, né, amor? Não, fala agora então. Aí depois eu dou o desafio. Queria compartilhar, né, que ao longo da minha vida eu fiz muitos amigos. E a maioria deles nem tinha interesse, nem teve interesse romântico mesmo, nem da minha parte, nem da deles. Eu posso lembrar aqui que acho que teve algum interesse, mas acabou que não aconteceu nada. Mas foi incrível. Mas foi incrível. Não, e eu estou lembrando também até do meu ex-namorado, que é nosso amigo até hoje. Hoje ele é nosso amigo. É verdade. Né? Como ele também teve uma namorada que hoje é nossa amiga. Então, eu acho que é incrível, até isso, né, na igreja. Mas eu fiz essas amizades, eu fiquei pensando, né, quando a gente estava fazendo aula, eu fiquei pensando nos caras, né, e eu fiquei pensando, nossa, em tantas coisas legais que eu aprendi com os caras, e que a gente viveu, assim, né, que assim, a gente se divertiu pra caramba, aprendi muito a me divertir como cristã, né, ter uma diversão pura, super bacana. Eu aprendi sobre evangelismo, eu aprendi sobre a Bíblia, eu aprendi sobre mim mesma. Eu lembro de uma vez que eu estava num ônibus também, a gente andava muito de ônibus. Então, eu lembro de estar conversando com um desses amigos, né, que foi um grande amigo meu e nunca teve nada entre a gente. E eu lembro dele falar assim, Ana, eu acho que a gente que vem dessas famílias bem bagunçadas, eu acho que a gente idealiza muito o parceiro romântico, né? E, nossa, aquilo eu falei, nossa, pior que é verdade, eu fiquei pensando, né? Mas eu não me dava conta disso. E foi ele que me falou sobre isso, né? E muitas vezes hoje eu repito isso para as pessoas, cuidado, você vem de uma família disfuncional, você fica idealizando o parceiro, né? E eu lembro, eu aprendi sobre cinema. Tem um desses meus amigos que ele acho que tinha o pior gosto que eu já conheci sobre cinema. Eu aprendi muito sobre o que é ruim no cinema. Mas a gente se divertiu muito. Alguns deles eu falei muito sobre mim, eles falaram sobre eles, eu estive nos pedidos de namoro deles. Eu lembro de uma saída que eu tive com um amigo, que ele ia pedir a minha amiga em namoro no sábado seguinte, e a gente passou a saída planejando como seria, e foi super divertido, e eu fui madrinha de casamento deles. Então, enfim, acho que a gente pode viver coisas tão legais, tão marcantes e tão bacanas, tendo amizades com, né, mulheres com homens e homens com mulheres. Obrigado, amor. Deixa eu dar uns desafios aqui pra gente. Identifique uma pessoa, na verdade, o desafio é o seguinte, até o nosso próximo encontro, eu vou falar aqui a data em que a gente vai se encontrar. Pense em uma pessoa do sexo oposto na sua comunidade, ao seu redor, um discípulo, dentro da igreja, ou até talvez dentro do círculo social, embora eu não tenha certeza se isso daqui vai funcionar com alguém que não é da igreja. Que você respeita, que você admira, mas com quem você não convive muito. Tá? Então você olha, você fala, parece ser uma pessoa legal, tal. Pode ser até alguém com quem você já trocou algumas palavras, você já deu um bom dia, você já viu o batismo dele ou dela, talvez, mas você nunca teve uma conversa mais profunda. E aí, no convívio da igreja, ou aqui, depois no convívio dessa aula, comece uma conversa com essa pessoa. Vá conhecer essa pessoa. Vá bater um papo com ela. Esse é o desafio. Pode ser? Se você está pensando agora, meu Deus, como eu começo uma conversa com alguém que eu não conheço, com alguém que eu não tenho a menor ideia. Se você está se perguntando isso, eu fico feliz, porque eu estava prestes a dizer de qualquer forma, né, como você faz isso. Então, algumas dicas para você. Primeiro, busque algo em comum com essa pessoa. Perguntas que você pode fazer. O que você achou da aula de hoje? Achou chata? Nossa, já sabia de tudo? Achei que não tem nada a ver? Nossa, achei muito legal.
O que você achou de quando foi falado sobre esse ponto daqui? Eu vi que você estava ajudando lá no evento. Você estava colocando os refrigerantes, você estava limpando lá. Foi legal servir no evento? Que horas você chegou? Como que foi esse processo de você servir? Então, aqui você está tentando buscar algo em comum. Você participou de uma atividade com a pessoa, vocês dois estavam lá e agora vocês vão trocar experiências sobre como vocês viram aquela mesma coisa. Uma outra dica para você. Elogie, reconheça algo que você viu na pessoa, com sinceridade, é claro. Não inventa nada para começar uma conversa. Mas você pode falar, nossa, eu reparei, eu sentei hoje com você e eu vi que você canta com bastante alegria. A pessoa pode até ser desafinada, mas se ela é desafinada com alegria, você pode dar um elogio para ela. Nossa, é contagiante ver a sua alegria. E aí isso começa, a pessoa logo, né? Quem não ama receber um elogio? Aí a pessoa fala, nossa, eu adoro cantar mesmo, é verdade, desde pequeno. E aí o papo começa. Terceira dica, você pode usar o ambiente como gancho. Então, por exemplo, nossa, essa música que foi tocada aqui, que a Nicole cantou pra gente, foi tocada quando eu me tornei uma cristã. E para você, qual foi uma música que foi marcante para você até hoje? Nossa, o ar-condicionado estava salvando a gente hoje, né? Ou então estava gelando a gente hoje, como eu já vi que foi o caso. Você prefere o frio ou o calor? Está gostando do veranico que a gente está tendo aqui ou você estava preferindo o frio que a gente estava passando antes? E por fim, você pode pensar em perguntas abertas, leves. Como foi sua semana? Você está há quanto tempo na igreja? Como que você se tornou cristão? Quem não gosta de contar sua história de conversão? A gente gosta porque a gente lembra de como Deus trabalhou em nossa vida. Irmãos, queridos, se a gente fizer isso como igreja, se a gente decidir que isso vai se tornar o dia a dia da gente como igreja, a gente vai começar a ver um retrato mais fiel do reino de Deus aqui na terra. Esse é o plano de Deus, que nós tenhamos esses tipos de amizade. A gente vai ser um povo onde homens e mulheres se honram, se apoiam, se conhecem de verdade, aprendem um com o outro, revelam juntos a imagem completa de Deus para um mundo que ainda não conhece a Ele também. Se a gente tiver esse tipo de amizade, e a gente vai falar mais sobre isso, mas obviamente, eu estou falando de amizades puras, sexualmente falando. Tem muito a se falar sobre isso. Mas não é a coisa mais importante a ser falada. Mas onde você vê homens e mulheres se relacionando com profundidade e com pureza sexual? Se a gente aprender a fazer isso, se a gente for comprometido com esses valores de Deus, a gente vai ser um espelho, uma luz que brilha ao nosso redor. As pessoas vão ver isso, elas não vão nem acreditar no começo, mas elas vão ficar instigadas, elas vão querer saber de onde vem o poder que ajuda a gente, permite que a gente tenha esses tipos de amizade, onde nunca se vê aí fora sem Deus. E assim, à medida em que a gente vive dessa forma, a gente vai aprender e a valorizar, a cultivar amizades com o sexo oposto. A gente vai se tornar uma igreja mais parecida com o céu, com o plano que Deus tem para nós, onde o amor é vivido sem medo, onde as barreiras desnecessárias não existem, onde as reservas para nos proteger foram embora. Então é isso. Obrigado por ouvir. A gente tem uma dinâmica aqui agora. O Gu vai explicar para vocês o que a gente vai fazer agora